Aleluia, aleluia. Vocês estão me ouvindo? Aleluia, o Senhor é bom, amém? Glória a Deus, aleluia. Você pode levantar as suas mãos, feche seus olhos. Pai, nós te damos graças. Aleluia. Que privilégio, Pai, nós temos de estarmos reunidos aqui como família. Santo é o Senhor. Que privilégio nós temos de estarmos reunidos aqui para te adorar, Pai. Santo é o Senhor. Falar com o Rei dos Reis. Santo é o Senhor. Com aquele que reina, com aquele que vive para sempre. Santo é Nós o te adoramos, rendemos a Ti, Pai. Santo Entregamos é a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Santo é o Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. E somos Santo é o gratos, ó Senhor. Pai, pelo privilégio de te chamarmos de Pai. Santo é o Senhor. Privilégio de chamar ao Deus Todo-Poderoso, Santo é o glorioso, Senhor. onisciente, onipresente, onipotente. Chamá-lo Santo é o de Senhor. Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela tua Santo unção, é o Senhor. pela unção do teu Espírito neste lugar. Aleluia. Nos trazendo restauração, Obrigada, nos Pai. trazendo fortalecimento, direcionamento. Aleluia. Nós nos rendemos ao Senhor para Aleluia. sermos um instrumento teu nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Que as palavras que estão no teu coração venham chegar ao nosso e Obrigada, sair pela nossa Pai. boca, alcançando a tua igreja, alcançando os teus filhos. Aleluia. Que o Senhor venha alcançar de modo particular a cada um, Pai. Amém. De acordo com os teus planos e propósitos para essa Em nome noite. de Jesus. Eu te dou graças por ser um instrumento teu. Que privilégio eu tenho, Pai. Que privilégio de compartilhar a tua Verdade. palavra. Aleluia. Nós te damos graças, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome Obrigado. de Jesus. Amém, amém, amém. Cumprimento o irmão que está ao Amém, seu lado. amém. Fala boa noite, meu querido. Alguém que você ainda não falou essa noite. Aleluia. O Senhor é bom, amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, louvor. Oi, querida. O Senhor é bom. Aleluia. Para nós é um privilégio Amém. estarmos aqui essa noite. Agradecer ao pastor Wellington, a irmã Jussane pelo convite. É uma alegria, um privilégio mesmo estar aqui com essa igreja amada. Amém. Amém. Verdade. O Senhor é bom. E a gente quer compartilhar um pouco a respeito de família hoje, né? Sim. Falar um pouco de família. Como é que é a nossa família, amor? Fala aí. Quantos somos, quem somos? É porque você não lembra o dia que a gente casou, né? Por isso que você tá pedindo para eu falar, né? Você não lembra quanto tempo tem que a gente é casado, né? Claro que eu tenho. Quantos? 22. 22, exato, foi o que eu ia falar. Quantos filhos você tem comigo? Bom, com ela, eu tenho 3. Agora eu só tenho com ela também, amém. Eu Graças a também Deus. só tenho com ele. Temos 3 filhos, temos um filho de 20 anos. Como é que é meu nome? Eu nem me apresentei, né? Meu nome, Meu nome é Ale- Amor. meu nome é Amor, é isso mesmo. É isso mesmo, eu falo pra ela, às vezes ela fala assim, Alexandre, aí eu, Alexandre? Eu falo, Alexandre não, Amor. Meu nome é Amor. Meu nome é Alexandre, eu sou pastor da Igreja Verbo da Vida lá no Guará, junto com a minha esposa, amém? E eu sou Isva Graciano, esposa do Alexandre Honório, pastor Alexandre. Mas para mim ele é Amor. É isso mesmo. E o que mais que eu estava falando dos nossos Os filhos, quantos filhos nós Isso. temos? Isso, temos o Alexandre Augusto de 20 anos, a Isabela de 15, que acabou de completar 15 anos, e o Samuel de 12 anos. É isso mesmo. Estamos ali na Igreja Verbo da Vida do Guará já tem 10 anos. E temos uma longa trajetória, né? Nós nos casamos, nos conhecemos na igreja, nos casamos na igreja e vivemos a nossa vida na igreja, tivemos os nossos filhos, apresentamos o evangelho aos nossos filhos e temos vivido uma vida um dia melhor do que o outro, graças a Deus. E ainda está bem aquém do que vai ser, viu, irmãos? É, verdade. Ainda vai melhorar mais. Ainda vai melhorar. Amém? Sabe, irmãos, eu gosto demais de família. Eu não sei se eu peguei isso do meu pai, aprendi isso. Eu tenho um amor por família. Eu amo a minha família, eu amo ter família, eu amo estar em família, eu amo ser pai. É uma coisa que, modéstia à parte, como diz minha própria esposa, ela diz, eu sou um bom pai. É verdade? É verdade. Eu sou um bom pai. Eu tenho alegria em ter filhos. Isso. É algo maravilhoso, eu sou grato a Deus por isso. Sabe aquela coisa, quando você pensa em fazer alguma coisa, sempre a família está envolvida. Eu gostaria de viajar. Aí você pensa, com a família. Eu queria fazer isso. Você pensa, com a família. Porque, irmãos, família é a ideia de Deus. E eu aprendi a receber dessa ideia dele e me Amém. divirto com essa ideia.
Amém? Coisa boa, eu gosto demais de sair do meu trabalho e ir rapidinho para casa, para encontrar a família, estar com a família, e isso é muito bom. Sabe, eu não sei como você chegou aqui hoje à noite, eu não sei qual a sua história de vida. Então, o pastor Elton não me compartilhou, até esqueceu, né, de perguntar como é que é o problema das pessoas aqui, para ele poder tratar, né, pastor? Mas eu não estou sabendo, então, receba a palavra do Senhor no seu coração, sabe? Entenda que Deus tem restauração para você, se é isso que você precisa. Ele tem um fortalecimento para você, casamento é a ideia de Deus. Amém. Hoje eu fiquei, lá na nossa igreja tem um casal, que eles chegaram lá, chegou apenas um irmão que sentava na última cadeira, ficava lá discreto, escondido. Não posso perder a hora, né? Esqueci até de marcar a hora. Ali, ó. Cadê? Ali tá, pronto. Obrigado. Aqui na Asa Sul o relógio passa muito rápido, gente. Meu Deus. Então tem um casal, ele chegou, um rapaz lá, depois conversou, cumprimentou ele, começou a frequentar e de repente começou a chegar uma irmãzinha ao lado dele. E a irmãzinha começou a frequentar o culto com ele. Depois a gente descobriu, irmãos, que eles estavam há 2 anos divorciados. E hoje eles estão novamente casados. Então, divorciados há 2 anos, acabou o casamento, tinha os 2 filhos, acabou, cada um morava, ele chegou a ir para outro estado, mas depois de 2 anos, o Senhor trouxe restauração àquele casamento. Amém. Amém? Então, eu não sei qual a sua situação, não sei o que você está vivendo, se você já viveu um divórcio. Agora eu vou dar uma dica, se você passou por um divórcio e se casou, fica aí. Fica aí, não peça restauração não, que Deus vai te fortalecer onde você está hoje, amém? Mas família é a ideia de Deus, amém, queridos? E eu amo família, eu amo estar em família. E como minha esposa falou, nós já temos uma breve trajetória, como é que é? 19 anos? 22 anos de casados. Nós começamos a namorar no dia 6 de dezembro de 2000. Nós noivamos no dia 12 de junho, que é o dia do meu aniversário, de 2001, e casamos dia 15 de março de 2002, amém? Eu sei as datas, viu, irmão? Não esqueça. Ele já está anotado aqui, gente. Brincadeira, não está não. Eu sei as datas e eu não esqueço delas. Minha esposa não pode reclamar disso. Ele é bom de data, amém? E nós viemos vivendo uma trajetória longa, maravilhosa, desafiadora. Sabe, eu gosto de falar, eu não estou aqui para falar de problemas, amém? Mas eu quero mostrar para vocês que todo mundo enfrenta desafios. Os pastores enfrentaram desafios, problemas. Eu já enfrentei desafio no meu casamento, ainda não era pastor, mas há um tempo eu cheguei a ficar 9 dias fora de casa, encaminhando para o divórcio, para aquela separação. Não dava mais, não queria, era muita confusão, era muita briga, enfim. Mas sabe, irmãos, que Deus restaurou nosso casamento e graças a Deus que ela ouviu primeiro. Ela estava com o coração mais manso e ouviu a voz do Senhor e ela me reconquistou com amor, com aquele amor realmente que vem do Senhor, com atitudes de amor, com gestos de amor. Eu não ia falar não, mas eu vou falar. Eu estou mudando, vai pegando ousadia, vai ficando ousado. A gente estava numa situação assim ruim, eu não sei se eu já tinha saído de casa e voltado, enfim, mas era um período, eu trabalhava de 3 da manhã, de 3 da tarde às 3 da manhã. Já tinha voltado. Já tínhamos voltado, Mas tipo assim, vamos voltar, vamos, tinha um filho, vamos, né, vai que, assim, vamos ver, tentar de novo. Na cabeça dele era só tentar de novo, né? Mas assim... Na minha era a última vez. E aí, irmãos, eu voltava para casa, eu chegava em casa por volta de 3:30 da manhã, e um determinado dia eu notei um negócio estranho. Eu cheguei em casa às 3:30 da manhã, abri a porta, morávamos num apartamento, quando eu olho, tem queijo, presunto, pão de queijo, o leitinho quente, café pronto, manteiga, requeijão. Aí eu olhei assim, eu falei, que negócio estranho, a mesa toda bonita, a mesa posta, organizada. Aí eu dou aquela olhadinha no corredor, a luz do quarto apagada. Aí eu falei, bom, eu estou na minha casa, isso aqui está pronto, eu vou comer. Fui tomar meu banho e fui comer. E o medo? Fala do medo. Você fala que... O negócio estava complicado, né? Aí eu falei, não tinha ninguém para experimentar primeiro que eu. Eu falei, será que isso aqui é para fazer as pazes ou se é para separar de vez? Serve para me envenenar, né? Aí eu fiquei meio... Mas eu arrisquei. Eu falei, Senhor, entrego a Ti o meu espírito
vamos comer. E aí fui fazendo, e aí algumas vezes eu comecei a chegar de madrugada e percebi aquela, eu não precisava ir mais à cozinha fazer um lanche, pegar alguma coisa, preparar, estava aquela, e assim, eu via que tinha acabado de ser feito, irmão. Acabado, acho que ela ficava assim, olhando eu ver se chegar no elevador, para ver se, para ela correr, deitar e ficar escondida. E ela não falava nada, Depois que eu ia deitar, ela estava deitada, dormindo ou fingindo, não sei, mas estava de olho fechado, não falava nada. E aquilo começou a chamar a minha atenção, E eu quero apenas simbolizar isso como uma atitude de amor. Ela começou a usar o amor do tipo de Deus, o amor que constrange para me alcançar. Amém, queridos? Então, sabe, quando a palavra diz que o amor, a fala do poder do amor, ele é poderoso. Verdadeiramente o amor é poderoso. E eu não sei aquilo que você está vivendo, mas eu vou dizer para você, hoje é o momento de você intensificar o seu amor. Ainda que seja com aquele traste que está do seu lado. Porque você não falou abençoado. Quando você saiu brava hoje de casa, você falou esse traste, ô misericórdia. Ainda que seja com ele, comece a demonstrar o amor. E entenda o seguinte, não interessa se você tem razão ou não, você precisa andar em amor. O amor constrange, foi o amor dela por mim, aquela atitude de amor que me constrangeu e trouxe mudança à nossa casa, à nossa família. E quando tínhamos um filho, hoje já temos 3, graças a Deus. Amém? E sabe, eu separei alguns textos aqui, eu não vou falar muito mais do que eu já falei. Mas sabe, nós vemos alguns exemplos de família. E eu quero falar o seguinte, eu coloquei um título aqui, o propósito passa pela família. Amém. Tudo aquilo que nós somos hoje, o trabalho que desenvolvemos na igreja, cuidando de vida, cuidando de pessoas, foi estabelecido ao longo dos anos. Mas em momento algum era possível deixar a família para trás, para que eu pudesse correr a carreira que o Senhor tinha para mim. Eu quero dizer para você, irmãos, que a sua família, ela precisa caminhar junto com você. Você não pode correr a sua carreira, você não pode cumprir o propósito de Deus para a sua vida sem ter a sua família ao seu lado. Amém. Amém? Família é bênção. Se nós olharmos para a história de Abraão, Deus falou, Abraão, sai dessa terra, do meio da sua parentela. Diga comigo, parentela. Não é família não. Deus não mandou Abraão deixar a família. Sabe aqueles parentes? O cunhado, o tio, o amigo, o pai, a mãe. Depois que você casou, ele é parente. Você tem uma família. Abre parêntese. Marido, família, é sua esposa e os seus filhos. Não é mais a mamãe. Mulher, família, não é mais o papai e a mamãe. É seu marido e seus filhos. Amém? Então Deus falou para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. E ele diz, olha, deixa eu até ler o texto aqui. Ele diz assim, no verso, Gênesis 12, verso 1, 3 e 5. Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Vou parar aqui. Por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Havia um propósito de Deus para aquela família. E que nós conhecemos a história de Abraão, sabemos que aquela família iria crescer muito mais. Mas Deus usou Abraão e a sua família para estabelecer os seus propósitos nessa terra. Se nós olharmos também lá em Levítico, nós vamos ver a história de Arão. Quando Deus mandou separar Arão para o sacerdócio, ele chamou Arão e os seus filhos. A família caminhava junto com Arão. Quando Deus falou para Noé, ei, construa uma arca. E aí ele disse, entra nessa arca você e a sua família. Deus nunca disse, olha Noé, eu tenho algo para você. Se despede da sua família, deixa a mulher e filhos e vem porque eu vou fazer algo através de você. Não, Deus sempre fez através da família. Nós precisamos entender, irmãos, principalmente homens que muitas vezes querem correr a sua carreira, querem correr às vezes a carreira profissional ou a carreira ministerial e esquecem da sua família.
A sua família precisa ser considerada. Há uma bênção da parte do Senhor sobre a família. Nunca pense que você vai correr a sua carreira. Não, nós vamos correr a nossa carreira. Eu não posso pensar em cuidar de uma igreja sozinho. Não, eu vou cuidar da igreja e minha esposa que fica em casa. Não, eu preciso dela para cuidar de igreja. Porque Deus já sabia que nós estaríamos juntos. Deus já sabia que nós estaríamos conectados quando Ele botou em mim um chamado pastoral, quando Ele decidiu me chamar para o pastoreio, para cuidar de pessoas. E Ele sabe, e hoje eu sei, que sozinho seria muito mais difícil. Sozinho seria muito mais complicado. Quantas vezes você quer falar, quer tomar uma atitude, quer fazer, e a esposa, não, peraí, não é assim. Não é assim. Vamos observar. Tá, o que você acha? Aí ela vem, acho que a gente deve agir dessa maneira. Aí eu passo vergonha, falo, como é que eu não pensei nisso antes? Porque sozinho não dá, irmão, sozinho a gente não consegue. Então homens, principalmente os homens, que às vezes tem esse muito histórico, o homem querer correr a carreira e deixar a família. A sua família precisa correr essa carreira junto com você. A sua esposa vai ser um suporte. Os seus filhos vão ser um suporte. Você precisa correr junto com a sua família. Nunca os esqueça. Nunca deixe eles para trás, achando que você pode conquistar algo sozinho. Se você conquistar o melhor posto, se você conquistar a melhor posição social, sem a sua família, você perdeu o mais importante. Então, o propósito de Deus para a nossa vida sempre vai considerar a família. Deus, antes de você casar, Ele já sabia sobre a sua família. E Ele nunca pensou em deixá-la para trás. Nunca pensou em esquecer a sua família para que você sozinho possa cumprir o propósito de Deus. Amém? Então, ame família. Cuide da sua família. Os tempos têm sido difíceis. As famílias têm sido combatidas. Mas deixa eu te falar. Família é a ideia de... Eu não sei se ele falou para você, mas eu vou te falar, ele não mudou de ideia a respeito disso. Amém. Independente do que façam, independente do que falem, a ideia de Deus continua sendo família. Mas é porque você não sabe, pastor, como está a minha família. Nem preciso saber, o que precisa saber é você, saber que Deus continua amando a sua família e ela continua sendo um projeto dele. Então, esteja como estiver a sua casa, esteja como estiver a sua família, hoje você tem em Deus a oportunidade de uma noite de restauração, uma noite de perdão. Você acha, irmãos, que porque eu sou pastor, minha esposa não precisa me perdoar, porque eu não faço raiva a ela? Você acha que a gente não tem circunstância? Tem, irmãos, tem. Mas sabe por que às vezes a gente fala, mas o pastor, é porque eu olho para a cara dela aqui, essa bonitinha, está tudo bem, está tudo certo. Não, irmãos, é porque independente de qualquer coisa, nós precisamos considerar a palavra. E por mais que ela ame o meu pescoço e queira às vezes colocar a mão nele, ela precisa considerar a palavra e dizer, o amor supera. O amor lança fora toda raiva. Porque nós somos um casal, mas somos seres humanos. A gente passa... talvez você não saiba, mas eu ainda não sou perfeito. Sabia disso? Talvez 1 ou 2 defeitos ainda tenha. Eu estou quase superando esses 2. Mas sabe, irmãos, eu quero que você olhe para a gente e você entenda. Um casal pastoral, tá vendo? Ela é linda, tá assim, toda elegante, de branco, com a sandália dela, um charme. É uma vida maravilhosa, irmãos. É uma vida maravilhosa porque nós resolvemos considerar essa palavra. E a mesma palavra que mudou a minha vida, a mesma palavra que sustenta o meu casamento hoje, é a palavra que funciona e sustenta e sustentará o seu casamento, a sua família e vai trazer restauração onde é necessário. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Agora eu vou sentar bem ali e vou receber da parte do Senhor através da minha esposa. Bom? Vou deixar vocês aí recebendo a palavra através dela.
Aleluia, Amém. o Senhor é O bom. combinado era eu ter sentado, né, amor? Mas já que eu fiquei aqui... Na verdade, eu estou continuando, né, aquilo que ele está falando. E eu fiz algumas anotações aqui, junto com o que ele está colocando. E é tão interessante, porque eu quero falar algo com vocês. Ele falou sobre a nossa história. E você sabe, querido, uma das coisas que fez total diferença foi eu estar fazendo Rema. Eu estava no primeiro ano do Rema. Isso nem está aqui no script para eu falar, não, mas eu vou falar. Eu estava no primeiro ano do Rema e eu já tinha convicção de quem eu era. Eu tinha convicção de que Deus amava casamento. Eu tinha convicção do que as coisas que estavam acontecendo, das circunstâncias que nós estávamos vivendo, elas eram passageiras. Então, eu não podia aceitar o fim do meu casamento. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a orar ao Senhor. Ele conta, né? Ele falou aqui, que passou 9 dias fora de casa. E, assim, esses 9 dias... Eu me achava linda, maravilhosa, perfeita dentro de casa, né? Eu trabalhava o dia inteiro, mas eu não era. Eu comecei a ver que eu não era. Eu vi que eu era uma esposa muito ruim. Eu tinha muitas falhas dentro de casa, de comportamento em relação à esposa mesmo, em relação à mãe. E o Senhor vem chamando a minha atenção, e eu me lembro que no dia que, de fato, ele saiu de casa, era um domingo. Aí ele chegou para mim e falou: Isva, não dá mais, vou sair de casa. E estava dando uma hora de ir para o culto. Eu falei assim: eu vou para o culto. Quando eu chegar, você estiver aqui, você não estiver, isso já é problema seu. Eu fui, chorei o culto todo, me humilhei ali, assim, aquele louvor. Eu não lembro exatamente nem da palavra daquele dia, mas eu me lembro de ser consolada pelo Senhor naquela noite. E quando eu cheguei em casa, eu estava com meu filho, ele tinha 2 anos. Quando a gente chegou em casa, depois do culto, o culto era lá em Taguatinga Centro, na igreja lá de Taguatinga Centro. Eu morava lá perto, eu morava na Sandu, então era bem pertinho da igreja. Quando eu voltei para casa, queridos, eu fiz algo na minha casa. O Senhor está mudando a mensagem. Já entendi, Senhor. Obrigada, Pai. Eu fiz uma faxina na minha casa. Mas uma faxina, sim, eu fiz uma faxina. Eu morava no 3º andar de um prédio, eu realmente não... foi pela ajuda do Espírito, eu mudei tudo de lugar, tudo. O sofá ficava de um lado, foi para o outro, a estante de um lado foi para o outro, a mesa, mudei tudo de lugar, mudei os móveis na cozinha, mudei no meu quarto, abri o guarda-roupa, comecei, sabe aquela limpeza de brinquedo que você faz, você quer quebrado, vai para o lixo. Foram muitos sacos de lixo, entenda. Eu não era uma pessoa acumuladora, eu não era uma pessoa desorganizada, bagunceira, porca, não era. Mas mesmo assim, naquele momento, eu entendi, queridos, que eu precisava fazer uma limpeza por fora, porque o Senhor estava fazendo uma limpeza por dentro. E essa limpeza que estava sendo por dentro, ela precisava ser mostrada do lado de fora. E era um domingo, como eu falei, fui para o culto. No outro dia de manhã, nós estávamos sem carro. Eu estava sem carro, né? Na verdade, o nosso carro estava batido, né? A gente ficou sem carro nesse dia. Enfim, a gente estava sem carro. E aí eu fui trabalhar, deixei o Alexandre Augusto na creche e fui trabalhar. Enquanto eu estava indo da parada de ônibus até o meu trabalho, o meu telefone toca, é o Alexandre, ele me liga. Primeiro dia, viu, gente? Primeiro dia, depois que eu recebi a instrução do Espírito de fazer aquela limpeza dentro de casa, ele me liga e fala assim: o que você fez em casa? Aí eu falei: por quê? Aí ele falou: porque eu entrei aqui para buscar o meu uniforme, que eu tinha esquecido de levar meu uniforme. Eu entrei aqui para buscar o meu uniforme e eu já senti que a nossa casa está diferente. Foi uma noite, querido, uma noite. E aí, né, eu ainda estava também muito chateada com ele, mas respira. Eu falei: ué, se está tão diferente, volta. E ele: não vou voltar. Aí eu pensei, podia ter jogado o uniforme dele fora também, né? Mas não joguei, o uniforme estava lá.
Joguei outras coisas dele fora. Perfume, enfim, gente, eu não quero entrar nesses detalhes. Mas sabe o que eu quero trazer para vocês, assim, queridas mulheres, olhem para dentro da sua casa com o olhar do Espírito Santo. Porque existem coisas que estão lá na sua casa que não são para ficar. Entenda, joguei coisa boa fora, joguei coisa boa, porque não era para ficar. Então não acumule coisas do lado de fora para não acumular coisas do lado de dentro. E isso vai fazer com que você tenha mais tempo para você fazer o que você precisa, que você tenha mais empatia, que você seja totalmente guiada pelo Espírito, sabe? E eu gosto muito desse tema família também, assim como o meu marido. E é muito interessante a gente ter um dia para falar sobre isso na igreja. Por quê? Na igreja, querido, é o lugar da gente aprender sobre nós mesmos. E família é a ideia de Deus. Então, onde a gente aprende sobre família? Na igreja. Muitos lugares, muitas vezes, por exemplo, quando eu tive esse problema com o meu marido, lá em 1900 cocada, que eu nem lembro mais o ano, sabe, eu conversei com algumas pessoas e elas falaram assim, o que aconteceu? Ele está te traindo? Você pode trair ele também. Olha o conselho que eu recebi no mundo. Ele está saindo de casa? Vai lá, você pode ficar com qualquer homem que você quiser agora, você é livre. Sabe, o mundo ele não está preparado para famílias saudáveis, para famílias cristãs, ele não está preparado. Mas quando a gente chega, eu sei que na época eu procurei a Ana Helena, conversei com a Ana Helena, e a Ana Helena falou assim para mim, Isva, e é algo que eu quero compartilhar com vocês hoje, homens e mulheres também, isso não é só para as mulheres. Ela falou assim, você é uma joia ou você é uma bijuteria? Eu falei, eu sou uma joia. E aí ela falou o seguinte, então trate-se como uma joia e não se rebaixe. Por quê? Porque a gente está ali sofrendo, uau, eu tenho razão, ele saiu de casa, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu fizesse o que eu quisesse, querida, ali naquele momento de raiva, eu estaria me rebaixando. E sabe, quando a gente vem para a palavra, quando a gente vem para o Senhor, quando a gente vem para homens e mulheres fortes que estão nos ajudando, eles estão falando conosco. Abra sua Bíblia aí, lá em 2 Timóteo 3,16. Eita! Nem tinha visto ali. Achei que estava o versículo ali. Então, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. 2 Timóteo 3,16 fala assim, toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Vamos colocar esse versículo para hoje, entendendo sobre família? Toda escritura, querido, ela é divinamente inspirada e proveitosa para te ensinar a ser uma pessoa melhor, a ser um marido melhor, a ser uma esposa melhor, a ser um filho melhor, a ser uma sogra melhor, a ser uma nora melhor, a ser um genro melhor. Amém? Para te repreender, para te corrigir se você estiver fazendo algo errado, para te instruir em justiça, para que você faça corretamente, a fim de que você, homem, mulher de Deus, você tenha a capacidade e o pleno preparo para cuidar do seu casamento e da sua família. Então, onde a gente aprende os princípios que nós precisamos? Fala comigo, na igreja, na palavra. Por que na igreja e na palavra? Porque o que o mundo tem para te oferecer, querido, não diz respeito ao que Deus tem para te oferecer. Sabe, nós estamos respaldados com aquilo que a palavra está dizendo ao nosso respeito. Nós estamos fazendo aquilo que a palavra diz ao nosso respeito. Nós estamos aprendendo, nós estamos sendo corrigidos em quê? Naquilo que a palavra está dizendo ao nosso respeito. Sabe, eu quero trazer para você hoje, não somente para marido e mulher, mas é que todo mundo tem família, sim ou não? Todo mundo tem uma família.
Às vezes você ainda não está casado, ainda você nem namora, às vezes você está noivo, às vezes você está com a pretensão de se casar, às vezes você está sozinho porque você ainda está solteiro ou porque você está divorciado. Mas eu quero te dizer, família continua sendo ideia de Deus e você faz parte de uma família. As pessoas que você convive, elas são a sua família. As pessoas que você convive, queridos, elas merecem o seu respeito, elas merecem a sua admiração, elas merecem o seu sorriso, elas merecem o seu sim, elas merecem o seu melhor, elas merecem. Ah, mas ele não faz isso para mim, ela não faz isso para mim. Querida, eu quero te dizer, faça você. Porque ele brinca do café da manhã, será que estava envenenado? Será que eu vou tomar esse café? Cheirava o leite para ver se tinha veneno no leite. Mas você sabe que no fundo, ele sabia que eu jamais seria capaz de fazer isso com ele. Porque se eu estou lutando pelo meu casamento, por que eu vou colocar tudo por água abaixo? E muitas vezes nós estamos ali na nossa família, nós estamos ali na nossa casa, nós sabemos que existem muitos jovens, muitos adolescentes que estão indo para a igreja sozinhos, que os pais não vieram ainda, amém, mas eles estarão aqui, eles ouvirão a palavra, você é luz na sua casa, você é luz onde você está, e sabe, a gente sabe que esses jovens, esses adolescentes que têm ouvido a palavra, nós estamos aqui, queridos, para dizer para você, permaneça em amor. Porque o amor nunca falha, o amor cobre uma multidão de pecados, o amor é paciente, o amor é benigno. Ainda que nós falássemos todas as línguas e falássemos as línguas dos homens sem amor, nós seríamos como um sino que só faz barulho. Eu não quero só fazer barulho, querida, eu quero fazer a diferença. Você quer fazer barulho onde você está? Dê um chilique, coloque uma melancia na cabeça. Mas se você quiser fazer a diferença onde você está, ame as pessoas que estão com você. Respeite as pessoas que estão com você. Quando a gente olha aqui a palavra, lá em Efésios 6, no versículo 1, fala assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Sabe? Entenda aqui, querido, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quando você está em Cristo Jesus, você entende que não há condenação de amar o seu pai, de amar a sua mãe. Não perca a oportunidade, querido, de dizer que você ama a sua mãe, que você ama o seu pai. Sabe, estamos vendo uma geração de jovens que tem olhado para os seus pais e não tem admirado todo o esforço que eles têm feito por vocês. Queridos, nós que somos pais, tem aquela frase, você só vai saber o valor do seu pai e da sua mãe quando você for pai e mãe. Você já ouviu isso? E eu vou te dizer, a palavra, ela fala o seguinte, para você honrar o seu pai e a sua mãe. Ele não fala, quando você for pai e mãe, você vai saber o tanto que é bom. Está falando, honre hoje. Você não precisa que os seus pais, você não precisa ser pai e mãe para saber que os seus pais são valiosos. E eu te digo, querido, não deixe de dizer que ama, não deixe de dizer que eles são importantes, não deixe de agradecer por tudo que eles fizeram, porque eu vou te dizer, os pais, eles se sacrificam muito pelos seus filhos. A gente abre mão de muita coisa por vocês, e eu vou te dizer, vale a pena, não estou jogando nada na cara de ninguém. Não estou dizendo, tá vendo, o seu pai deixou de fazer isso e isso por você. Mas, querido, valorize os seus pais. Filhos, valorizem os seus pais. Se existe uma frase, queridos, que não pode sair da boca do seu filho, é eu odeio meu pai. Porque quando a Bíblia fala que Deus odeia, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Malaquias. Deus odeia o divórcio. Outra coisa que Deus odeia, intriga entre os irmãos. Deus odeia intriga entre os irmãos. Deus odeia o divórcio. E você está dizendo que você odeia o seu pai? Quero te dizer, no nosso coração não cabe ódio. O nosso coração não cabe ódio. O nosso coração só cabe amor. Você pode falar assim, eu não quero aquela pessoa convivendo comigo dentro de casa 24 horas.
porque nós somos diferentes, nós temos temperamentos diferentes, nós pensamos diferentes, nós agimos diferentes, mas quando você olha para o seu pai, você pensa, eu preciso honrar o meu pai, independente de qualquer coisa. Eu preciso honrar a minha mãe, independente de qualquer coisa. E sabe, o amor, o respeito e o perdão, eles são a base de qualquer família, de qualquer relacionamento. Se eu tenho um namorado, quando eu namorava o meu marido hoje, quando nós éramos namorados, tinha que ter respeito, tinha que ter admiração, tinha que ter perdão. E sabe, já estou finalizando aqui mais ou menos o que eu vou falar. O perdão, querido, ele precisa ser a base do seu relacionamento. O seu relacionamento com o seu marido, o seu relacionamento com os seus filhos. E vocês, filhos, o relacionamento com seus pais. Por quê? Porque o perdão... Abra sua Bíblia em Colossenses 3. Colossenses 3, a partir do versículo 13, do 12, fala assim. Todo mundo achou? Então, como santos e amados, eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também fazei. E acima de tudo, revestivos do amor, que é o vínculo da... O que diz a sua Bíblia no 14? E acima de tudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Está aqui atrás, né? O vínculo da perfeição. Aí o 15 vem. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, dominem em vossos corações e sede o quê? Agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós e em toda a sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Sabe, quando a gente entende sobre isso, quando a gente entende sobre... nós somos santos, nós somos amados, eleitos do Senhor, para nós nos revestirmos, revestir o nosso coração de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Eu quero te dizer, querido, nós podemos perdoar. E quando a gente fala sobre o perdão, sabe, a gente tem aquela famosa passagem, quando Jesus, ele é perguntado pelos seus discípulos. Aí, querido, eu gosto de pensar uma coisa. Imagine, aqueles discípulos estavam andando com Jesus, vendo Jesus andar, vendo Jesus fazer, vendo Jesus andar com aquelas pessoas, vendo Jesus o dia inteiro, todo dia, o que Jesus estava fazendo, o amor que Jesus demonstrava, e eles falavam assim, e eles perguntaram, Senhor, quantas vezes temos que perdoar? E Jesus, querido, responde, quantas vezes? 70 vezes 7. E aí eu te pergunto, você já conseguiu perdoar uma pessoa 70 vezes 7 por dia? Nem aquele filho que está assim, mãe. A gente é capaz, primeiro que a gente ama essas coisas, a gente só não ama quando a gente está cansado, não é verdade? Amém, mães? É muito bom ouvir os nossos filhos nos chamando, né? E aí assim, sabe, nós somos capazes de perdoar. E eu quero falar um pouco mais sobre o perdão, para que vocês entendam o seguinte. O perdão, querido, é algo que você precisa liberar. Isva, mas eu já ouvi sobre isso, eu não consigo liberar, eu não entendo o que é liberar perdão. Eu quero te dizer, quando a gente fala a expressão liberar perdão, o que significa o verbo liberar? Significa que eu tenho algo e eu vou soltar aquilo. Eu estou, por exemplo, estou segurando aqui um balão de gás hélio. O balão está aqui em cima, eu estou segurando. Aí fala, libera o balão, libera o balão, libera o balão. Eu falo, não vou liberar o balão, não vou liberar o balão. A minha mão vai ficar doendo de ficar nessa posição, mas eu não vou liberar o balão. Até que chega um momento em que eu não aguento mais. Você vê, o balão, ele é leve ou ele é pesado? Ele é leve, mas a minha posição de segurar o balão
faz com que o meu braço se canse. O balão continua pleno, querido. O balão continua lá. Mas a minha mão que está segurando o balão está dizendo assim, fica 1 minuto, está tudo bem. 2, está tudo bem. Fica 1 hora assim. 2 horas. 1 ano. 2 anos. 10 anos. Então, quando a gente fala libera, a gente está falando libera, solta, porque você vai liberar. E isso vai ser bom para você. O balão vai continuar balão, vai subir, vai para um outro momento, vai até não sei aonde que ele estoura lá sozinho. É ou não é? O balão se foi. Quando você fala, libera o perdão, nós estamos dizendo para você, existe algo que você está segurando, que está prendendo a sua vida, e você precisa liberar, porque a dor que está sendo causada é em você, não é no balão, não é na mágoa, não é na outra pessoa, é em você. Então, quando você libera perdão, querido, você está livre. A sua mão está livre, nesse exemplo que eu dei do balão. A sua mão está livre, o seu coração está livre, a sua boca está livre. Para quê? Para você amar de forma completa. O perdão é algo que precisa estar estabelecido dentro da família. E não somente entre marido e mulher. É para tudo e é para todos. É para todas as áreas da nossa vida. É para todos os relacionamentos. Sabe? Quantas vezes alguém mentiu para você e você teve que perdoar essa pessoa? Quantas vezes alguém agiu de uma forma injusta, vamos dizer assim, uma forma injusta com você e você teve que perdoar, mesmo você tendo sofrido dano? Meu marido falou sobre isso. E aí, o perdão, ele precisa estar dentro de você. Por quê? Porque esse perdão, ele vai manter a sua família unida. Eu gosto de contar uma história da minha menina, da Isabela, de 15 anos. Quando ela tinha mais ou menos 4 anos, pastor e a Jussane devem lembrar disso, ela fazia aqueles videozinhos do Rema. Venha para o Rema Kids, tal. E teve um ano que teve uma campanha no Rema, e a campanha era assim, o que o Rema fez de diferente na sua vida, era algo assim, ou porque o Rema foi importante na sua vida. E aí eu falei, Bela, vamos gravar um vídeo, vou te fazer uma pergunta e você responde, pode ser? Ela falou, pode, mãe. Uma menina de 4, 5 anos, olha a resposta dela. E aí coloquei ela lá, ela sempre foi muito boa com câmera, com microfone, ela é ótima, ela é uma excelente comunicadora. E aí ela, olha a pérola que ela soltou, ela falou assim, eu gosto do Rema, não, como é que foi? O Rema foi tudo para mim, né? O Rema foi tudo para mim. Porque os meus pais brigaram, fizeram Rema, voltaram e eu nasci. Fala comigo, uau. Olha o entendimento dela. De saber da nossa história, de saber que o Rema fez diferença na nossa vida. Saber que o amor fez diferença na nossa vida. Saber que o perdão fez diferença na nossa vida. Saber que hoje nós temos mais 2 filhos, 3 filhos que estão no caminho do Senhor. Servindo ao Senhor, que amam ao Senhor, querido. Sabe por quê? Porque 2 adultos decidiram amar ao Senhor. Porque 2 adultos olharam para dentro de si, olharam para a palavra, olharam um para o outro e falaram assim, o nosso casamento não terminou. O nosso casamento não acaba aqui. Vai ser até que a morte nos separe. Na verdade, eu creio, Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Eu não quero ser viúvo e nem quero que ele fique viúvo. Maranata, 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 queridos. Sabe? E falando sobre isso, eu ainda tenho 7 minutos, uau! Só finalizando o que eu quero falar. Já pode até vir aqui, amor, por favor. Já finalizando o que eu quero falar.
Eu tenho dado a matéria Caráter de Deus aqui. Amanhã é o último dia de aula, né? Já vai ser a nossa prova. E, assim, para nós para mim, né? Para mim como professora e para nós como família, tem sido um grande privilégio, sabe? Ter parceiros, né? E o pastor Wellington, o Jussane são grandes parceiros que nós temos nessa caminhada ministerial. E a gente olha para a vida deles, olha para a família deles, e a gente vê realmente assim, o Senhor na vida deles, sabe? Porque, como eu falo, né? Para mim é um privilégio estar aqui segunda, quarta e sexta, pelo menos uma vez a cada 2 anos, queria vir mais, porque eu amo essa escola, eu amo essa diretora, né? Eu amo estar aqui. E, sabe, Satanás, querido, ele tem tentado destruir a nossa família. E não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Ele quer envergonhar a nossa casa. Ele quer envergonhar os nossos filhos. Ele quer dizer que os nossos filhos... Porque o pastor Wellington tem um filho no Japão. Eu também tenho um filho que mora fora. Ele não mora comigo. Mas sabe, Satanás quer dizer para nós em todo o tempo, ele não vai dar em nada. Esse menino vai se perder do lado de fora. E eu quero te dizer, é mentira de Satanás. É mentira de Satanás quando coisas querem acontecer dentro da sua casa. O seu filho não vai dar em nada, é mentira de Satanás. O seu filho, querido, começa a dizer dentro da sua casa, o meu filho vai muito além do lugar que eu fui. O meu filho vai pisar lugares que eu nunca pisei. O meu filho vai fazer coisas que eu nunca fiz. Os meus filhos irão pregar a palavra de uma forma muito mais ousada do que eu. Vão ensinar muito melhor, vão falar muito melhor, vão se comunicar muito melhor. Sabe, nós temos dito isso na nossa casa. E a gente sabe como o GFT tem impactado as nações, queridos. Porque eles decidiram ser uma família. Passaram por desafios, pastor? Quem nunca, querido? Quem nunca? Eu quero te dizer, vale a pena permanecer. Vale a pena permanecer. Satanás tem tentado tirar a nossa identidade de dentro da família. É dentro da família que ele está tentando, querido. Mas eu vou te dizer, nós somos uma geração de homens e mulheres fortes, fiéis e leais ao Senhor, que não vamos deixar isso acontecer, nem na nossa casa, nem na casa dos nossos vizinhos, nem na nossa igreja, nem naquelas pessoas que precisam de nós. Por quê? Porque o Senhor é conosco. Se o Senhor é por nós, queridos, quem será contra nós? Fala comigo, ninguém será contra nós. Nós temos uma família forte, nós temos uma família ungida, nós temos uma família protegida pelo Senhor, nós nos movemos nele, nós existimos por causa dele, nós somos, queridos, cada dia mais parecidos com Cristo dentro da nossa casa. Não aceite, querido, nada diferente disso. Não aceite os seus filhos olharem e falarem, não quero mais ir para a igreja, queridos. Eu ouvi uma história essa semana que me impactou. E eu vou falar isso onde eu for. Já falei até para os meus alunos. Uma mãe com a filha. Tinha 2 filhas. Aquela história. Enfim, tinha uma filha. Eu sei que pelo menos uma ela tinha. Eu não lembro quantas, mas é mais de uma. Enfim, essa filha fez tudo o que a mãe pediu. Ia para a igreja, a mãe levava para a igreja, e a menina ia para os acampamentos da igreja, participava de tudo, mas aí ela falava, mãe, não quero ir para esse acampamento dessa vez. A mãe fala, você vai. Mãe, não quero ir para a igreja hoje. Você vai, você vai, você vai. E aí a menina lá com 17 anos começou a falar para a mãe, mãe, quando eu fizer 18 anos, você não manda mais em mim. Mãe, quando eu fizer 18 anos, eu vou fazer a faculdade que eu quiser. Mãe, quando eu fizer 18 anos, eu vou fazer não sei quantas tatuagens, vou colocar não sei quantos brincos, não sei quantos piercing. E a mãe falando, você não vai, você não vai. Aí ela falou, mãe, eu vou e ninguém me segura. E a filha já mora em outro país. E aí a mãe orou. Olha, querido, a ousadia de uma mãe. A mãe orou diante do Senhor, falou, Senhor, eu prefiro que a minha filha morra nos caminhos do Senhor do que ela viva uma vida que não seja para ti. Senhor, leve a minha, se tiver que levar, leve a minha filha, mas não deixe ela sair do caminho do Senhor.
E aí ela chamou uma amiga dela de oração. E a amiga dela falou, eu não vou orar com você por isso não. Ela falou, você vai. Não vou. Aí, enfim, a amiga dela orou. E ela orou e falou assim, pai, eu quero que ela tenha um encontro com o Senhor. Porque entenda, querido, o objetivo da mãe não era que Deus matasse a filha dela, amém? Mas ela falou assim, se ela morrer agora, a gente vai se encontrar na glória. Mas Satanás não vai levar a minha filha. Satanás não vai ter o prazer de levar a minha filha para o inferno. E aí ela orou, ela pegou e falou, Senhor, que ela tenha um verdadeiro encontro contigo. E ela saiba que somente tu és o Deus verdadeiro. E nada vai fazer ela sair dos caminhos do Senhor. Essa foi a oração da mãe. Passou-se uns dias, uns 3 dias mais ou menos, a menina liga chorando. Mãe, acabou de acontecer, foi um assalto, né, que ela falou. Aconteceu um assalto aqui onde eu estou, mãe, e eu tive um verdadeiro encontro com Deus, mãe. Nunca mais eu quero sair dos caminhos do Senhor, nunca mais. Querido, Deus está pronto para ouvir a oração de uma mãe e de um pai. Eu não quero os meus filhos longe do Senhor. Eu prefiro eles com o Senhor. E o Senhor está disposto, disponível e pronto, queridos, para fazer com que os nossos filhos tenham experiências com Ele. E não é por nós, é por eles. Aleluia. Nós queremos orar por vocês. Você pode ficar em pé. Amém. Aleluia. Som, aleluia. Queridos, eu quero ver algo no meu coração. Eu quero que você que está ao lado do seu cônjuge, pegue na mão dele. Sabe, talvez você esteja aqui e você pense, tá, conheço. Mas amanhã é a mesma coisa, amanhã mais um dia, amanhã é mais uma confusão, amanhã é mais palavras que ferem. Sabe, irmãos, eu quero que você pegue na mão do seu cônjuge, e se você está com algum problema com ele, se você tem um casamento ruim, se você tem um casamento que não é aquele que você gostaria de ter, se você está com um casamento esfriado, não olhe para o seu cônjuge, apenas pegue na mão dele. Aperte com força. Não, mas apenas pegue na mão dele. E eu quero que você coloque dentro do seu coração, entenda dentro do seu coração. Independente de como está o seu casamento, o Senhor é poderoso para trazer um reavivamento, para trazer um fogo em seu coração, no coração do seu cônjuge. Talvez você olhe e diga, ele não quer mais, ele está desanimado, a gente vive porque a gente não quer se separar, mas o casamento é sem graça. Talvez você diga, ela não quer mais. Ela não está mais afim de estar comigo, mas a gente não quer se separar. Às vezes quer se separar, mas às vezes não quer se separar e vai levando aquela vida aquele casamento sem graça. Mas sabe, você não precisa dizer para o seu cônjuge, você precisa colocar o seu coração nessa noite diante do Senhor. Amém. E se você deseja a restauração do seu casamento, você precisa diante do Senhor dizer isso. Você não precisa dizer em voz alta, eu não quero que você diga em voz alta, eu não quero que você constranja o seu cônjuge, mas eu quero que você diga dentro do seu coração para o Senhor, Senhor, eu não sei como, nós já tentamos várias vezes, nós já pedimos perdão, já dissemos várias palavras e nunca conseguimos mudar isso. Diga para o Senhor, Senhor, eu não sei como, mas eu sei que o Senhor pode. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento, eu vou orar pelo seu casamento. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento e coloque o seu coração diante do Senhor. Você não precisa olhar, você não precisa dar um aperto de mão no seu cônjuge para dizer, está vendo? Não. Apenas feche os seus olhos neste momento, em nome de Jesus. Pai querido, te damos graças. Entendemos que Tu és um Deus de restauração. Pai, não há nada que seja impossível para o Senhor, não há nada que o Senhor não possa realizar. E eu apresento diante do Senhor essa igreja, apresento diante do Senhor cada casal que aqui está. O Senhor conhece o coração, o Senhor sabe aquilo que eles têm vivido, aquilo que eles têm passado, Pai. E Pai, antes que eles possam abrir a boca, o Senhor já conhece aquilo que eles pensaram. Amém. O Senhor conhece aquilo que está no coração deles. Amém. Alguns estão neste lugar, Senhor, dizendo com o seu coração, dizendo para o Senhor neste momento com o seu coração, eu quero a restauração do meu casamento. Amém.
Eu sei que alguns pensam, não sei como, já tentamos de tudo, já fizemos de tudo, já falamos tudo e nada deu certo. Mas Pai, não é na nossa força. Pai, nós cremos no Deus do impossível. E nós cremos, ó Pai Celestial, agora na restauração de casamentos. Não casamentos que estavam para ser divorciados apenas, mas casamentos que estavam frios. Onde não havia mais o amor, o carinho, onde não há mais o desejo de estar junto. Eu oro a Ti, ó Pai Celestial, e peço a manifestação do Teu poder. Manifesta, Pai, o Teu poder, o poder do Teu Espírito, trazendo agora a restauração nesse casamento, trazendo agora um aquecimento nos corações, ó Pai, aquele fervor, aquele amor que havia se apagado, aquela paixão, aquela intensidade que havia se apagado, aquele desejo, aquela química de olhar um para o outro e desejar um ao outro, Pai, que havia se acabado, que haja nesta hora, Pai, a restauração. Aquilo que nós não podemos fazer com a nossa força, aquilo que as nossas palavras não podem produzir, Pai, o poder do Senhor pode produzir na nossa casa, nos nossos relacionamentos. E em nome de Jesus eu declaro agora o poder do Espírito Santo trazendo restauração, o poder do Espírito Santo trazendo um aquecimento nos corações, onde famílias serão fortalecidas, onde casamentos serão reacendidos, onde a alegria em estar casado será novamente demonstrada. Em nome de Jesus eu declaro sobre cada família, sobre casamentos, Amém. Um novo tempo. Aleluia. Um novo tempo. Aleluia. Um novo tempo. Aleluia. Trazido pelo Espírito. Amém. Fortalecidos pelo Espírito. Em nome de Jesus. Pai, eu oro agora por aqueles pais. Aleluia. Que quando se fala de filhos, eles lembram dos seus filhos. Aleluia. Que não estão nos caminhos do Senhor. Aleluia. Que ensinaram, que falaram, que amaram. Amém. Mas Amém. por alguma razão, ó Pai, esses filhos não estão servindo ao Senhor. Aleluia. Por alguma razão, esses filhos não querem mais o congregar, não querem mais servir a Ti. Aleluia. Mas eu oro, Senhor Deus, pela vida desses filhos. Em nome de Jesus. Eu oro ao Senhor Deus pela vida desses filhos. Amém. Que estão longe. Pai, Aleluia. eles foram gerados para o Senhor. Pai, Obrigada, eles foram Pai. criados para o Senhor. Amém. Pai, ainda que eles tenham sido criados fora dos caminhos do Senhor, Pai, Amém. hoje os seus pais entendem que o lugar que eles precisam estar é diante de Ti. Amém. E eu oro pela salvação, Aleluia. pela restauração, ó Pai, da Aleluia. vida desses jovens. Ainda que eles tenham saído de casa, o Senhor os alcança onde eles estiverem. O Teu Espírito sabe localizar a cada um deles. Eu oro a Ti, ó Deus, Espírito de Deus, vai. Toca agora no coração desses filhos. Traz a restauração. Traz um despertar, um desejo, aquela inquietação, que eles entendam a necessidade de falar com o Senhor aonde eles estão agora. Que eles entendam a necessidade de restabelecer uma comunhão com o Senhor, Pai. E que eles se rendam a Ti. Que eles desejem voltar para os caminhos do Senhor. Que eles desejem voltar para os caminhos de comunhão. Eu oro a Ti, doce Espírito, e peço, fortalece o coração de cada pai. Fortalece o ânimo de cada pai. Traz um novo ânimo, uma restauração, uma confiança no Senhor de que os seus filhos estarão diante de Ti te servindo. Independente de qualquer coisa, Pai. São pais que estão diante de Ti. São pais que vão se posicionar a partir de hoje com mais intensidade pelos seus filhos, crendo na restauração, na salvação, na comunhão deles, desses filhos com o Senhor, Pai. Assim nós Te agradecemos, confiando no Senhor. Saímos daqui com corações, corações aquecidos, corações aquecidos, corações aquecidos no Senhor, Pai. Corações transbordantes em alegria. Porque sabemos que confiamos no Senhor. Aleluia. Aquele que pode todas as coisas. Amém. Aquele que não nos deixou. Aquele que sempre nos amou. Amém. Aquele que ama os nossos filhos. Aleluia. E nós Te agradecemos, Pai. Nós nos alegramos por novo tempo de relacionamento, de casamento, de nome de filhos, de Jesus. família, Pai. Sobre a vida dos Teus filhos. Sobre essa Aleluia. igreja. Famílias intensas servindo ao Senhor com Em nome de alegria. Jesus.
e demonstrando o teu amor, mostrando Amém. quão maravilhoso é viver em família, Amém. na família do Senhor. Nós te Amém. agradecemos, ó Pai, por essa noite, em Aleluia. nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Amém, amém. Aleluia. Pastor Jussane, muito obrigada pelo convite mais uma vez. É uma honra ser amigo, ser parceiro e ministrar mais uma vez nessa igreja. Amém? Amo vocês, queridos. Obrigado, pastor Wellington, Jussane, obrigado, igreja Verbo da Vida da Asa Sul, por nos receber com tanta alegria. Obrigado vocês que nos visitaram essa noite. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.